Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, galera! Tudo certo? Eu sou Ana Caroline. E eu sou Marcos Marangoni. Toda semana eu e a Aninha vamos estar aqui no projeto R1 São Paulo, esse podcast que foi feito para ajudar você que está tentando passar nas provas de residência, que está prestando as provas de residência, como funcionam as provas, o que você precisa ter em mente na preparação para a residência médica no estado de São Paulo, principalmente nessa reta final. É isso aí. Eu e o Marcão, a gente já falou um pouco dos editais, da prova da USP, Unicamp, Unifesp, e agora a gente vai abordar mais profundamente as etapas das próprias instituições. Então, como funciona a prova prática, as provas de multimídia, a avaliação de currículo. Tem papo sobre tudo isso aqui no Projeto R1. E não é só isso, né, Aninha? A gente também vai te ajudar a manejar a sua atenção, né? A gente sabe que essa época do ano, agora os nervos estão à flor da pele e focar na saúde mental é tão importante quanto a preparação com os estudos, né? O controle da ansiedade, a valorização da sua trajetória até aqui são bem importantes. Perfeito, Marcão. E é por isso que hoje a gente tem uma presença ilustríssima aqui. Eu não tenho nem roupa para receber a convidada de hoje, Marcão. Nossa, nem eu também. Não tô com roupa para receber ela. Ela é praticamente uma personalidade aqui na Medway. Famosíssima na internet. Todos os meus familiares já conhecem ela. Eu já não aguento mais ouvir propaganda com ela. Que vergonha. Bem-vinda, Joana, nossa querida mulher da Medway. Fala, galera! Pô, que estranho estar aqui na posição de convidado e não de host do podcast. Vocês estão aí falando de roupa, eu sou a mais mal vestida do podcast neste momento. A Ana tá com... não sei nem o nome disso. E tu acha que eu sei? Ponte boliviano. Nossa, olha! Marcão, obrigada, você sempre me salva. Marcão aqui de camisa social, eu toda extrapolenta aqui. Acabei de inventar essa palavra. Galera, muito prazer. Obrigado pelo convite, viu? Da gente estar aqui batendo um papo sobre mindset da aprovação, né? Isso que a gente vai conversar hoje, uma coisa mega importante, que às vezes a gente não se liga muito. Às vezes a gente acha que é papo de coach. Rola, né? Mindset, que coisa de mindset. Mas é importante, Mas né, é importante pra caramba. E foi uma coisa que eu não tinha em 2016. Então eu acho que é bem maneiro a gente bater um papo aqui, que são algumas dicas, alguns pontos que a gente tem que ter em mente pra gente conseguir encarar o que eu acho que é um dos anos mais difíceis da nossa formação. Com certeza. São muitos desafios, muita pressão, muita cobrança, né? E foi por isso que a gente roubou a Jo. A gente trouxe ela lá do outro podcast da Medway, Finalmente Residente. Aliás, até pra quem não conhece, se quiser dar algum spoiler, já vou falar o que rola por lá. Gostei da deixa, hein? Que isso, amei. Finalmente é nosso xodó, né? Meu xodó. Eu sou apaixonada naquele podcast. Basicamente, lá no Finalmente, Aninha e Marcão, a gente fala muito sobre como é cada uma das residências. Boa. Então, a gente pega sempre um convidado, que fez anestésio na USP, dermato na Unicamp, e a gente bate um papo sobre não só a residência, mas sobre o mercado de trabalho, sobre quais são as projeções, o que você pode fazer quando você termina a residência. É fellow, é pós, é como abrir consultório, quanto que você vai ganhar. Então, isso é uma parada legal. Então, se você tá ou em dúvida em mais de uma especialidade, ou então você já sabe, quer entender um pouco mais, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente não faz é se preparar muito bem pro que a gente vai querer. A gente fala assim, eu gosto muito de clínica, é muito total. completo. Eu adoro, eu gosto muito de medicina, fazer clínica, fazer uma visão global do paciente. Vídeo entrevistas no CR, né? Entrevistas do CR é a coisa que a gente mais ouve. E aí chega na hora e você cai do cavalo, porque não era bem aquilo. Não então... sabe o que faz a especialidade, né? Exato. E outra coisa que é super importante também, Ju, é sempre o arroz, conhecer o arroz com feijão da especialidade, né? Total. Porque a gente se apaixona, assim, nas doenças mirabolantes, no quadro extremamente atípico, assim, mas o feijão com arroz é o que vai lotar um consultório, é o que mais vai ter de recorrência na enfermaria. Então, tem que gostar desse tipo de atendimento também, né? Além de gostar de estudar, tem muitas outras coisas por trás. E Marcão já foi convidado lá no nosso podcast. Já participei, Foi maravilhoso, falou da Estou me GO. sentindo excluída nesse Não, momento. não, peraí, não, vai ter outro, vamos fazer aí. Que isso, fazer acontecer, né? Galera, então acho que vou começar aqui para falar o seguinte. A gente já tá no final de novembro, né? Algumas provas já aconteceram. A prova da USP vai rolar daqui a pouquinho, uma das mais concorridas. Ou já rolou, não sei quando que a galera tá ouvindo aqui o podcast, se você estiver ouvindo
Depois da data, tudo bem. Já rolou a prova, espero que você tenha ido bem. Se você, por acaso, está entrando nesse mundo da residência agora, ainda não está estudando esse ano, beleza, também tem muita dica aqui que a gente vai dar, que é importante você levar. E acho que uma coisa que bate agora, eu sempre falo isso muito lá no Instagram. A gente costuma, acho que tem 2 momentos de cansaço extremo ao longo do ano. Extremo, não sei. Maio é um cansacinho, agosto é um cansação. Né? Agosto você quer morrer. Agostite, você fala, pelo amor de Deus. Aí quando você fala que vai mudar de residência, vai fazer uma especialidade menos concorrida. E tudo bem, todo mundo passa por isso. E agora, eu sinto que o cansaço é diferente. Existe um cansaço, mas o cansaço vem muito com medo, né? Vem com insegurança. Vem com... Você não tá... É um desespero, né, Jo? Não é mais algo... Tipo, na metade do ano é assim, nossa, eu tô muito cansada, não aguento mais estudar, mas onde eu preciso canalizar minhas forças, assim, eu preciso recuperar o meu estímulo para continuar estudando. E agora não, agora eu tô cansado, mas eu não estudei um monte de coisa. Exato. Tira todo o lado racional do pensamento sobre isso, tipo, mas eu não estudei, eu preciso abraçar o mundo, e daí ao invés da gente relaxar, de fato, focar no que é importante, não, a gente tenta abraçar o mundo, se esgota ainda mais, chega desesperado, com o mindset lá embaixo, então a gente cria super expectativa, acha sempre que é muito ruim, porque as provas são super difíceis. Sim. Então acha que tem que saber tudo de tudo, acha que não estudou o suficiente, tipo, nossa, meu Deus, não fiz nada ao longo desse ano inteiro, ferrou. A cara da Ana transparece. Ana, você tá fazendo prova esse ano, cara? Que você Será? Tá com uma cara de meu Deus. Eu olhando pra Eu tô desesperada. Nossa, mas ela falou numa tacada só. É exatamente assim que acontece, né? Você entra num loop que você não sai. E você, às vezes, se perde ali. E uma coisa que eu sentia muito era assim, a prova é difícil e tudo, mas eu tinha essa cobrança, eu falava, gente, quando eu parava pra analisar, eu falava, meu conhecimento tá todo esburacado. Tem umas coisas que eu sei muito, tem umas coisas que eu não sei nada. E se só caiu que eu não sei? Todo mundo já passou por isso, eu acho, né? Isso é uma coisa que a gente vê os alunos falando, a galera vem falar com a gente, Ju, mas eu ainda não vi todas as aulas, o que eu faço agora? Isso rola Com muito, certeza né? não vai ver as aulas Com agora. certeza não é ver as aulas agora. Respira. Primeiro você vai comprar um chá de camomila. Um passiflora, maracujina. Olha a propaganda. Olha só, acender uma vela aromática. Eu tô nessa vibe agora. E relaxar. Meditação. É isso aí. Meditação, alinhar o chá. Não, tô zoando. É isso que você vai fazer. É legal isso de não trazer a consciência, né? As pessoas não têm a consciência do próprio cansaço, né? Às vezes é isso, as pessoas começam a ir mal em alguns simulados, em algumas provas nessa época do ano, e elas não se dão conta do próprio cansaço, né? Elas encaram isso como falta de preparo, como desvalorização da própria trajetória, né? Então, é isso. A pessoa se preparou o ano inteiro e aí chega agora, ela tá realmente cansada, estressada, tem toda a competitividade aflorando no meio dos seus amigos nessa época do ano. Você tá vendo as pessoas que teoricamente estão estudando e você se sentindo mais para baixo, né? Então, trazer a consciência para isso, tipo, tudo bem estar cansado nessa época do ano, é fundamental também. Né? Eu acho que uma coisa que tu falou, Marcão, que é perfeito, é a comparação com o outro, né? O mundo da medicina é muito competitivo, desde a aprovação no vestibular, assim, e a gente vive isso no dia a dia, vive dentro da residência, às vezes, infelizmente. Desde o colégio, né? Desde sempre. Pessoas, desde Justo, sempre mesmo. justo. Desde a maternal, você tá ali competindo pra quem faz uma casinha mais bonita que os pais comparam, assim, né? Mas isso é totalmente deletério, assim. Porque aí as pessoas que durante a graduação tiveram notas excelentes, sempre se dedicaram e tudo mais, agora bate aquela pressão. Meu Deus, sabe? Se eu não passar, vão estar me julgando. Porque todo mundo olhava pra mim, dizia, olha, aquela pessoa lá, aquela criatura genial, nada de gênio, né? Todo mundo é super esforçado, dedicado. Eu acho que esse é o principal. E o oposto também é verdadeiro, né? Tipo, a pessoa nunca estudou, sempre teve muita dificuldade, porque a gente sabe que o sistema é falho no método de avaliação, né? Ele não avalia todos os tipos de inteligência, é muito tradicional, e aí a pessoa sempre se sentiu inferior, porque não consegue alcançar aquelas notas e tudo mais, se acha incapaz. E aí agora, às vezes, deixa de de prestar prova para uma instituição dos sonhos, ou mesmo de se dedicar, porque acha que não vai conseguir, né? Total. E eu passei por isso em 2016. Pra quem não conhece, meu Deus, se alguém não conhece... Quem não conhece a Jo... Você mora em que caverna, bicho, na moral. Meu nome é Joana. Mas aí, só pra apresentar rapidinho, eu em 2016 fiz PED, né? E fiquei no Rio, apesar de
que eu tinha esse sonho, assim, distante, de queria vir para São Paulo. E queria neuro, né, Ju? E queria... Não, calma. Não, na pediatria eu É uma queria mistura, mesmo. tá. Eu queria neuroped. Aí eu falei, vou fazer ped Até tu descobri primeiro. que não gostava de neuroped. Até eu descobri que neuroped, me perdoem se tem algum neuropediatra ouvindo, alguém quer fazer neuroped. Neuroped é chato demais. Não gostei. E aí, mas eu acho que o ponto rolou isso comigo. Eu falei em 2016, eu falei, não consigo ir pra São Paulo, não, deixa quieto. E olha que eu era formada numa baita instituição no Rio de Janeiro, morro de orgulho da minha instituição, mas falava, não, tem protecionismo, aquelas coisas, né? Total. E eu tinha medo do que iam pensar. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente não se liga racionalmente tanto, mas é uma coisa que preocupa. E eu acho que vocês falaram... Lá na minha faculdade também teve mais ou menos a mesma coisa, assim. Sempre vinha alguém de um ano ou outro, esporadicamente, vinha alguém para São Paulo prestar prova de residência. A gente não ficava sabendo de maneira geral. Uma das pessoas que marcou, assim, e marcou porque a irmã dele é minha amiga e, enfim, a gente era da mesma panela do internato, foi o próprio Alexandre. Então, quando o Alexandre veio para São Paulo, a gente ficou sabendo e aí acabou criando uma mobilização, né? Da minha turma vieram 5 pessoas do primeiro ano já para São Paulo, Nossa. depois vieram outras pessoas. E assim, lá em Santa Catarina a gente não tem por hábito vir para cá. A gente vai pro Paraná, vai pro HC de Porto Alegre. Eu fico em Santa Catarina mesmo para estar perto da família, porque é uma faculdade que concentra muitas pessoas de Santa Catarina. E essa mudança é muito grande, né? Porque a partir do momento que passam 5 pessoas, as outras turmas começam a vir em peso. Total. E não sei, assim... Modéstia à parte, acho que teve influência. Mas mesmo que não tenha influência direta, assim, com certeza tem influência indireta de, tipo, nossa, eles estão passando, é possível, Sim, né? com certeza. Então... a questão da representatividade, né? Total. Quando você olha, não que seja essa pauta, mas quando você olha alguém alcançando o que você quer, estando no lugar que você quer, você fala, cara, eu também consigo. E isso é uma coisa que, às vezes, batia muito. Então, você, Marcão, comentou do cansaço e de se botar pra baixo. Uma coisa que, em 2019, né, na segunda vez que eu fiz residência, que aí sim eu falei, cara, eu acho que eu dou conta, vamos ver. Eu queria meio que ver aonde eu chegava, era uma questão também de um desafio pessoal, assim, será que eu consigo, depois de 3 anos parada, vir para São Paulo, prestar uma coisa diferente, sair de casa, eu já tava fora de casa. Só mitou, né, nas provas que prestou. Mas tinha, assim, foi todo um evento pessoal na minha vida também, teve muita coisa enrolada, terminei um namoro longo, teve muita coisa assim que eu olhei pra zona de conforto e falei, dane-se, não vou sair da zona de conforto, eu vou quebrar a zona de conforto na parede com um caminhão, dane-se, não tem mais zona de conforto. Mas uma coisa que batia muito pra mim eu falava, cara, todo mundo é muito bom. Eu sei que eu não sou melhor que ninguém, eu não sou gênia, nunca fui, eu sou esforçada, e falava, mas o que vai, assim, eu tô começando a estudar tarde, eu comecei a estudar em junho, então, tipo, final de junho, né? Então eu olhava e falava, cara, o que vai garantir que eu passe? Então a minha certeza de que eu ia passar era nula, na verdade era essa. Eu olhava, eu lembro muito de sentar com o Gabriel, que é um amigo da Ana aqui, que foi panela irmã, sei lá, do Keller. E eu sentava com ele e falava, cara, isso não faz sentido nenhum, tipo, a minha confiança é muito baixa de que eu vou passar. Então, talvez isso até tenha ajudado. Com certeza, Ju, era o que eu ia falar. Exato. A tranquilidade de fazer aquela prova sem a pressão de, tipo, nossa, eu tenho que passar, isso tá decidindo a minha Exato. vida. Que é algo que muitas pessoas sentem nesse momento, mesmo que de maneira errônea, né? Exato. Te tira um peso, assim, tipo, nossa, eu estou me desafiando, eu quero muito, vai dar Exato. certo. Será que vai? Se não der, tudo bem, eu sou pediatra. E isso tinha esse agravante também, mas eu acho que mesmo quando você não tem uma outra formação, você já é médico, isso não é vestibular. Exato. Isso não é... Não depende mais do sustento dos você pais, ganha né? dinheiro, a diferença é o que eu sempre falo, se você não passar na residência, a diferença você vai ser rico. Ou pelo menos... Olha que tristeza. Olha que ruim, que plano B ruim, né? E isso, Jô, que você fala, assim, me remete muito a alguns processos que eu acho que a gente tem que refletir. Tem gente que tem muito medo de fracassar, né? Sim. Mas tem muita gente que tem medo de ser bem-sucedido. Por exemplo, quando a pessoa não tem uma certeza, tipo você, de quebrar essa zona de conforto e tal, a pessoa pode começar a se boicotar. Mesmo por medo de atingir o sucesso e medo de ir pra frente, entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser muito trabalhado. O medo do fracasso atrapalha muito, mas o medo do sucesso também atrapalha. Justo. Total. Se você se preparar, você vai sair da sua zona de conforto? Será que seu inconsciente tá pronto pra Alô, isso? Freud. Né? Alô, Freud! Nossa, Isso. até eu tô refletindo Nossa, agora sobre eu a minha também. vida. Caraca, Jesus! eu fiquei aqui pensando, isso não é um racional, né? Você não traz isso, não tá necessariamente claro, mas... Exato. Com certeza. E assim, acho que o que tá claro residência é puxado, residência é porreta. Você vai abrir mão de muita coisa, então
Sim. Real, não é? E tem também uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Que é qual é a sua expectativa e qual é a expectativa dos outros do que a gente está falando, né? Então, quando você presta uma prova de residência, para quem você está prestando aquela prova de residência, né? Quando você está prestando São Paulo, quando você está prestando a especialidade do seu sonho, eu coloco sonho entre aspas, de quem é esse sonho? Isso tudo a gente precisa ter muito confiante dentro da gente mesmo, para começar a se preparar para os concursos de residência, né? Total. Então, o sonho, a expectativa tem que ser nossa. Aquilo tem que dar um tesão na gente, tem que fazer um fogo queimar dentro da gente, né? Uma coisa meio por dentro, assim. A gente teve lá no Finalmente Residente um podcast sobre saúde mental, que a gente trouxe 2 convidadas PQs, né, psiquiatras, e terminamos eu e o John olhando pro horizonte, assim, refletindo sobre todas as escolhas da nossa vida. Eu acho que esse podcast tá indo exatamente no mesmo caminho. Eu já vou cancelar todas as minhas reuniões da tarde pra ficar refletindo em posição fetal no meu banheiro. Obrigada, Marcão. Mas eu acho que é muito por aí. Então, como eu não tinha essa certeza, assim, e esse grau de cobrança pessoal, porque eu sabia que o desafio era muito grande, não é que eu me cobrasse menos, eu me cobrava igual, só que eu tinha outros, vamos botar assim, desfechos secundários do meu caso clínico. Então, eu tinha muito claro que, isso que você falou, Marcão, de se botar pra baixo, eu estudei o ano todo e eu continuo um bosta. Cara, eu não tive isso. Eu olhava e falava, cara, quanta coisa eu tô aprendendo dia após dia e quanta coisa isso tá me ajudando no meu plantão. Porque eu mantive, né, um plantãozinho por semana. Eu até comento isso às vezes com os alunos. Eles falam, João, você largou todos os plantões? Pra quem já é formado, né? E eu falei, não, porque eu manter aquele um plantão me dava muita clareza do plano B e do outro cenário possível pro ano que vem. Então eu olhava e falava, cara, eu gosto do meu plantão, ele tá ali, ele me faz lembrar que eu sou médica, que eu sou boa médica. E eu ficava, não, aquilo ali era meio que a minha válvula de escape, assim, meu plantão era a válvula de escape. Assim como a atividade física é para algumas pessoas, que eu né? mantinha, não, eu mantive um bom equilíbrio, entre aspas. Claro, para algumas pessoas sentiram, né, o quanto eu sou atleta. Nossa, eu já fico irritado com a gente assim, que consegue fazer tudo, dar plantão, atividade física, não, era um namoro e na praia. Não, veja bem, o namoro foi por isso, o namoro terminou, entendeu? Depois que eu terminei de chorar as mágoas todas, eu comecei a fazer essa atividade física na praia, veja bem. Rio de Janeiro, ô vida boa. Mas aí eu acho que isso tem que estar muito claro, sabe? O que tá te movendo? Eu tinha a clareza de que, cara, se não desse, eu ia fazer de novo um ano. E, entre aspas, estava tudo bem. Claro que eu não queria gastar toda a grana, claro que eu não queria, estudar tudo de novo, mas eu acho que aí entram 2 pontos. A tranquilidade de saber que deu o seu melhor, né? Exatamente. E que você... eu falo isso com alguma frequência, né? Eu acho que o importante é você ser melhor a cada dia que passa. Esse é o meu drive para qualquer coisa que eu faça na minha vida. Então, eu não sou uma pessoa que espera um imediatismo muito grande. Eu acho que isso é importante. A gente tem hoje muito essa noção de imediatismo, né? Se isso não me trouxer frutos amanhã... Pra que eu tô fazendo isso? Eu acho que não é por aí. Eu acho que é um processo. A gente tem que ver a melhora dia após dia. Então, seja quando você tá... Acho que é por isso que eu gosto tanto de estudar. Quando você tá estudando pra residência. Ou então, eu, por exemplo, que estudo outras línguas. Cara, você vê que dia após dia você tá melhorando. Porra, beleza, eu não sou fluente. Mas você vai ser fluente de um dia após outro? Não vai. E isso faz parte do seu processo também. Então, eu acho que... E isso é virtualmente assim. Se você estudou, fez um bom trabalho, isso vai acontecer. Você vai chegar no fim do ano olhando pra trás e falando... Porra... Brilhei. Pode ser que você não passe? Pode ser. Sim. Pode ser que no seu ano, como já aconteceu lá na UFRJ, teve um ano que não abriu vaga de ortopedia. Ué, se sou sorry, eu não gostaria de estar na sua pele. E acontece isso, tem coisas que fogem ao nosso controle. Mas você tem que estar muito ciente de qual é o seu objetivo. E a residência nada mais é do que você chegar mais perto de se tornar o melhor médico que você pode ser. Nossa, é excelente. É isso. A residência é mais um passo, né? É mais um passo. Se você joga toda a sua expectativa naquela prova de residência, se você... Tipo, a residência não pode ser a coisa mais importante que você fez nos últimos 5 anos. Não pode. Sim. Você Exato. tem que evoluir. Exato. A residência é só mais um passo, né? Exatamente. É claro que a gente tá nesse momento de preparação, de prestar prova. Putz, é super importante. A gente tá depositando a nossa energia vital ali.
Mas a residência é um passo para você ser esse profissional brilhante que você almeja. Total. Tá no lugar onde você quer ocupar, né? E a jornada é muito importante em todas as etapas, né? Então, imagina assim, passei no vestibular pra medicina. Nossa, quando eu for médico, eu vou ser feliz. Aí tu vai ficar Opa, 6 anos risos. sofrendo. Aí não, residente. aí tem a residência. Não, mas quando eu terminar a minha residência, daí não é uma, porque geralmente são 2, 3. Quando eu terminar a minha residência, aí sim, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, aí vou ser feliz. Então, a gente nunca vai ser, né? O processo tem que ser todo prazeroso. Óbvio que ninguém tá gostando, ninguém tá glamorizando o sofrimento de tá se sacrificando, tá deixando de sair com os amigos, de, enfim, assistir uma série, assistir um filme, porque tá tendo que estudar. A gente sabe que essas etapas, infelizmente, são necessárias e às vezes mais para umas pessoas que precisam trabalhar mais ou coisas do tipo. Exato. Mas ainda assim é a questão de valorizar realmente a jornada. Então, coisas que tu pontuou, Jô. Poxa, eu tô crescendo, eu tô aprendendo, esse conhecimento não tá sendo em vão. Exatamente. Se eu não for aprovado, eu não sou um pior médico por conta disso. Exato. Enfim, acho que todas essas coisas têm que ser ponderadas. Onde eu tô fazendo a prova também, né? Às vezes a gente tá lá bitolado, nossa, eu quero muito aquela instituição. E aquela instituição não é boa pro teu propósito, então quer cirurgia, quer voltar pro interior, mas não opera nada no centro que você vai fazer. Será que esse é realmente o ideal? E às vezes a gente se baseia no status, no nome da instituição, no que a nossa família quer, no que os amigos esperam de nós, e a gente não vai atrás do nosso próprio Entrar objetivo, no né? automático, né? A gente tem sempre que lutar para sair do automático, né? Porque entrar no automático é muito fácil e sempre Zona tem de conforto. um passo à frente que você já... Então, eu percebi muito isso na faculdade, né? Então, tá na faculdade, tem que fazer residência, tá na residência, tem que fazer um fellow, tá no fellow, tem que fazer um mestrado, tá no mestrado, tem que fazer o doutorado. Eu sempre digo que a vida do médico é muito fácil, entre aspas, né? Por favor, mas por conta disso, assim, o caminho tá pronto. Total. Se você quiser, é só ir se encaixando. Então, é só fazer a faculdade, é só fazer... Obviamente, é muito difícil de passar, mas depois é fazer fazer outro. E se a gente para pensar fora da caixa, né? Quebrar paredes com caminhões e tudo mais, sair da zona de conforto pode ser muito positivo, né? E o sucesso e o fracasso de cada uma dessas etapas é só nosso, né? Assim, então, isso a gente tem que levar muito, assim. Tudo que a gente quer ou não quer, as nossas escolhas, os sims e os nãos, é tudo na nossa conta. Então, Marcão, isso é viver. acho que isso foi perfeito. Eu acho que, assim, a gente, dependendo até da idade que a pessoa entrou na faculdade, dependendo do quão automático, assim, foi entrar na medicina, do quão, tipo, eu não pensei muito e não parei para refletir muito sobre esses pontos, acho que o ano de residência é um bom momento para a gente começar a usar a palavra da moda, mas se empoderar desse tipo de coisa. Porque tá na hora da gente, como adulto, e às vezes a gente perde, apesar de já ter mais, já 25, 26 anos, isso às vezes não entra na nossa cabeça. E por N motivos, não porque eu tô querendo agradar papai e mamãe, não. Mas porque às vezes você pensa, eu tô fazendo o que a sociedade espera de mim. Tá, mas tá na hora de você começar a olhar as suas decisões e falar, esta é uma decisão minha. Eu tô muito cansado da residência. Tá, quem quis foi você. Não é para terceirizar isso. Isso eu sinto muito de algumas pessoas fazendo. Total. Então, Eu sinto que eu fiz isso em 2016 e eu ficava até me vitimizando, assim, eu falava, putz, tá muito difícil, tá muito trabalhoso. Cara, a única pessoa que escolheu isso fui eu. Em 2016 eu não tinha essa clareza, em 2019 eu olhei e falei, ok, eu vou largar o meu, sei lá, minha cervejinha da sexta-noite, porque eu escolhi esse caminho como o melhor para mim nesse momento. Então, eu acho que é um momento da gente se responsabilizar pelo que a gente escolhe. E também, essa responsabilidade, ela também te dá muito mais tranquilidade e maturidade para você olhar e falar, tá bom, se não der certo, tudo bem. Isso, na realidade, só influencia você. E não se boicotar também, né, Ju? Pode influenciar, talvez, vai influenciar o plano de vida, você tem uma família, você tem esposa, filho, etc., mas provavelmente vai influenciar até para melhor. E dá pra voltar, né? Dá sempre pra dá pra voltar. Dá pra voltar. Não é a gente fala que é sempre o caminho só é pra cima, né? Mas a vida a gente consegue caminhar em várias direções. O meu né? caminho é bem Se é pra pegar impulso, dá pra ir pra trás. Exato. Então, às vezes, você precisa dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente, né? Filósofo. Então, filósofo. Nossa, JK. Mas é isso, né? Não deixar, assim, empinar a carroça de jeito nenhum, né? Então, tipo, por exemplo, você toma uma decisão que não foi uma decisão acertada, ou você tá numa fase da sua vida que não tá muito boa, e às vezes você anula todo o resto por conta disso, né? Às vezes a gente vê isso no inteirinho das provas, né? Então, uma pessoa vai mal numa prova
e aí já meio que desanda e desiste de outras provas, né? Também, Vamos falar né? disso? De ir mal numa prova, que eu acho que é um bom ponto. Porque a galera tá ouvindo isso agora e Excelente. pode ser que a primeira prova não tenha ido tão bem assim. Às vezes até foi, né? Mas a gente fala, ai não, fui um lixo. Nossa. Não, porque tava fazendo 80, 85 em tirei casa. Aí- 79, cara. Foi meu muito Deus. ruim, meu Deus. E mesmo que não é assim, tipo, 72, 73, às vezes é mais do que suficiente pra te ir pra uma próxima etapa pra ser aprovado, mas a galera fica almejando 80. Isso aconteceu comigo. Na USP São Paulo, acho que é até legal contar essa história. A USP foi a primeira prova que eu fiz. Foi a primeira? Não lembro. Deletei. Talvez a Unicamp tenha sido antes, mas assim, Deve ter foi sido, uma das deve ter primeiras. E aí, a prova da USP, pra quem não sabe, em 2019 foi um caos. Foi a treva, porque foi do lado de uma rave. Foi do lado de um festival de música que eu queria muito ter ido, inclusive. E, cara, começou uma música alta pra caraca. A parede começou a tremer, a gente não conseguia focar. Então, assim, em casa eu tava fazendo 7,9, 8,1. Uma nota que, cara, eu olhava e falava, beleza. Só que, na maior parte das vezes, sua nota cai um pouco quando você vai pra hora ali da prova, né? Porque, pô, você tá nervoso, o tempo é mais curto, você não consegue ficar pensando, repensando. Então, às vezes, você dá uma... Você não controla o ambiente, né? Você não Exato, controla as coisas que exatamente. estão acontecendo. E ainda Não teve controla o esse amiguinho agravante. abrindo pacote de comida do teu lado. Nossa, tinha uma menina que ficava em todas as provas, todas as fucking provas de São Paulo, a menina na minha frente. Neuro, Abria- Jota. Neuro, abria lá uma... Eu lembro o nome dela, mas não... Nossa, se você estiver me ouvindo... Caraca, eu quase fiz um voodoo pra você, viu? Ela abria uma essência de alecrim, sei lá, alguma coisa que é concentradora. Mentira. E empeixava a sala inteira. E eu sou asmática. E eu começava a tossir e sibilar no meio da prova. E na última eu virei pro fiscal e falei, escuta aqui, se ela abrir essa essência, vai dar ruim. Porque eu vou começar a tossir e sibilar e não faz isso comigo. Eu levei bombinha, tudo foi bizarro. Eu tô chocada. Chocada. E era muito, ela levava uma almofadinha e jogava assim, era uma coisa meio Gente doida. do céu. Total. Nossa, Coisa do ela jovem passou? místico, né? Jovem Ela passou? místico. Não passou. Ixi. Ou seja, a gente não faz isso, vai atrapalhar o coleguinha que é asmático, tá? Voltando vagamente. E aí, na prova da USP teve esse festival. E óbvio que a gente se desconcentrou, mas é óbvio, assim. E aí, o que eu fiz? Eu errei o lado do bloqueio de ramo. Era do esquerdo, era do direito, não sei, botei o outro lado. Cheguei em casa, quando eu estava indo deitar, né? Aquele meme ali. Ah, é sempre quando a gente Fechei o lembra. olho, meu cérebro virou e falou, você botou o bloqueio de ramo do lado errado. Eu fiquei pensando, falei, não botei. Ou botei, ou não botei, ou botei. Olhei o gabarito, botei do lado errado. Nossa, mas aí meu mundo acabou. Eu falei, não acredito, não vou entrar por causa desta questão. E ferrou. E assim, então... E aí no dia seguinte eu tinha o ERJ. E no dia seguinte, né? Foi 15, 16, 17, eu tinha o FRJ. Que eram provas que eu não tava ligando muito. Mas eu sei que, assim, me abalou, sabe? Eu olhei Sim. e falei, caraca. Eu pensava, se fosse Unifesp no dia seguinte, que era uma que eu queria muito, isso certamente teria me abalado. Menos do que em 2016, mas eu acho que isso é importante de você entender que isso não quer dizer muita coisa. Por quê? Eu ainda assim passei para a segunda fase, em 10ª posição, eram 9 nesse ano na Neuro, e a prova prática foi o que subiu a minha nota, né? A prova prática foi o que me jogou pra primeira. Olha aí o CR, ó. Ó, o CR foi total, assim, eu sempre falo que o CR foi quem salvou a minha aprovação, mesmo que eu tenha desistido depois. A gente não fala sobre esse ponto. Mas eu acho que isso é importante você entender. Até pra prova prática, isso também acontece, né? Eu fui mais preparada. Então, teve uma na Unifesp que eu me ferrei na de Geotos, que eu zerei a estação. E falei, cara, relaxa, vamos pra próxima. Apaga o jogo, segue o jogo e vamos. Tem que E fazer não é- limpa. Limpa. E não é nem só isso, né, Jô? Tipo, as provas são diferentes, as notas de corte são diferentes. Então, às vezes, mandar 80 numa prova da Unicamp, por exemplo, pode não ser suficiente pra te entrar. Exato, Agora, numa prova tipo a USP, nossa, 80 tá passando em primeiro, assim. Então, eu acho que é muito importante também ter esse autocontrole. E quando a gente sai, até a saída do gabarito, até a divulgação dos resultados, ninguém sabe como os outros foram. Ninguém sabe qual vai ser a nota de corte. Ninguém sabe se... Às vezes, assim, nossa, mas eu fiz 65. Tá, quem é que te garante que a nota de corte não caiu aquele ano e que você vai passar com 65? Então, esse desespero, ele é muito irracional e só tende a nos prejudicar, né? Sim. Não manda pra lugar nenhum. São vários bloqueios, assim, eu acho, né? A gente fala muito disso na mentoria e tudo mais, mas vale sempre lembrar, né? Tipo, o bloqueio do fracassado, o bloqueio do fracasso, né? Tipo, tem várias coisas que nos impedem, podem nos impedir de uma fase para outra. Inclusive, para você acessar, acho que a gente tem aqui na descrição, vamos deixar aqui na descrição, um e-book
o link de um e-book sobre o 15 esses bloqueios, né? Boa. Um baita e-book maneiro que a gente tem sobre cada um dos bloqueios e como quebrar eles. Eu acho que é importante. A gente fala muito de bloqueio, né, Aninha? Na mentoria Não, também. total. E a gente tem. Você pode não ter os 15. E a Mas você vai importância ter desses alguns. bloqueios é também não se boicotar, né? Então, acho que o principal medo que a gente tem, assim, até no que a gente tava falando de o sucesso é só seu, o fracasso também é só seu, é de não terceirizar a responsabilidade das coisas e não se boicotar nesse sentido. Então, por exemplo, muita gente se acomoda de, o meu cursinho vai passar tudo. Aí tá lá, tá olhando que a Unifesp cobra um monte de anestésio, cobra um monte de oftalmo, mas o cursinho não dá e não vai atrás desses conceitos. Poxa, você sabe que tá caindo, você tá vendo que tá caindo, por que você tá delegando esse compromisso, né? Ou mesmo esperar que o cursinho, que o orientador te diga o que vai ser feito, quantas questões tem que fazer, quantas provas antigas tem que fazer. Os caminhos são muito diversos, né? E mesmo que aconteça, assim, quantos de nós passaram por percalços no meio do caminho, sejam percalços positivos, por exemplo, eu no mês da minha formatura não consegui estudar absolutamente nada na ansiedade de virar médica. Uhul! Que maravilha! Mas aí, assim, e não consegui estudar, só que teve gente que infelizmente passou por problemas muito ruins, problema de saúde da família, perdas importantes, e isso abala completamente a estrutura de cada um nesse momento, né? Então, ter a clareza do foco, ter a clareza que aquilo... Clareza do foco ficou bom, né? Ter a clareza, assim, do teu objetivo e, ao mesmo tempo, saber traçar as tuas prioridades, entender que o processo seletivo para a residência médica é só mais uma etapa importante da tua vida, nem de perto é a mais importante, faz total diferença para se preparar bem, para conseguir alcançar o objetivo mesmo, né? Animal. Boa, galera. Bom, temos uma conversa bastante boa aqui. Acho que tô me sentindo bastante satisfeito. Achei que esse episódio foi ótimo. Conversa sensacional sobre... Não vou falar mindset, eu vou falar estado de espírito, tá bom? É uma boa. Mindset às vezes assusta as pessoas. É uma palavra um pouco pesada. Sobre esse estado de espírito da aprovação. E, Jô, a gente tem aqui no projeto R1 São Paulo um quadro de recomenda, em que a gente recomenda qualquer coisa, assim, ó. Você pode recomendar qualquer coisa que você quiser. Gente, qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa. De lugar, espaço, tempo. Meu Deus, isso é muito amplo, arte, né? não arte. Arte, não arte. A gente já recomendou lugar, livro. Aqui em São Paulo? Uhum. É? Agora você tem que variar. Nossa, eu queria recomendar duas comidas. Ótimo, o que você recomenda? Não sei se comi. Assim, eu sou uma pessoa que gosta de comer umas coisas bem esquisitas, né? Acho que quando mais estranho. A gente vê nas tuas redes sociais. É, exato. Acho que a gente coisa vê. mais esquisita que eu comi foi um sushi de grilo. Jesus. Foi bem esquisito, bem gostosinho. Foi bom? Crunch, bem bom, docinho. A cara do Marcão maravilhosa. O Marcão já não gosta Eu de não gosto sushi. de Essa nem foi de grilo. a coisa mais esquisita que eu já comi, assim. Mas, ó, não vou recomendar sushi de grilo pra ninguém, tá? O de enguia pode até ser, mas é meio nojento também. Mas, tem duas... Se vocês vierem aqui pra São Paulo, tem duas comidas que, se você por acaso nunca comeu, comidas regionais, digamos assim, né? De países diferentes, que geralmente a galera não comeu. A primeira delas é comida vietnamita. Não sei se alguém já comeu. Tem um pub aqui em São Paulo, chama Bia Roy. É, Roy com H. H-O-I. Não é publi. Bia Roy, se vocês quiserem me patrocinar, pode patrocinar. Nossa, até louca. Ou é bom demais. É uma comida levinha. Tem uma pimentinha, né? Como comida asiática, geralmente eles gostam de uma pimentinha boa ali. Mas ela é muito levinha, muito gostosa. E a segunda é comida coreana, que é, assim, uma das minhas favoritas. Eu tenho uma irmã que fez um intercâmbio na Coreia. E desde que ela voltou de lá, eu como comida coreana, tipo, todo fim de semana. É uma coisa também familiar. É muito boa. E aí vale comer coisa com carne pra quem come carne. Porque a carne deles é super topíssima. Não sei se eu tenho um lugar Novidade específico pra mim, recomendar. ambos. Ó, como as duas, se for comer o coreano, começa com o bibimbap. Porque é um prato mais comum. E você vai achar tão esquisito. E não é tão apimentado. Bibim o quê? Bibimbap. Fala prato com um monte de B. É tá isso. Bom, bibimbap. Peça lá. O vietnamita... Cara, as sopas são muito boas. Vá nas sopas. Tá Fechou? Sucesso. 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 E aí, Aninha?
É Você isso. recomenda? Eu não recomendo nada hoje, Marcão. Tá, todo mundo recomenda? Tô meio abusada hora. hoje. Não, hoje não quero recomendar. Não. Maravilhoso. Não, Eu ia recomendar as séries, mas as séries que eu estou assistindo atualmente, eu acho que não são muito... Não. Vai falar o que tá assistindo. Fala. Naquele Que eu momento não sei. tem nada pra fazer, poxa. Assim, não sabe o que fazer, bora que assistir que- Casamento às Cegas. Vamos. Brincando com fogo. Olha só, agora eu quero patrocinar da Netflix também. Alô, Netflix, cola aqui, chega aqui rapidinho. Sucesso, acho válido. Não, é extremamente nada a ver, não tem nada a acrescentar na minha vida, mas é ótimo pra espairecer, que eu acho que é... Mas eu acho que assim... Mas nem tudo na nem vida tudo precisa É pra ter um- acrescentar. Exato. Boa. Exato, nem tudo na vida tem que trazer... Boa. Ai, eu E na tenho verdade acrescentou sim, aprendi muitas coisas. Olha, medo, eu não quero saber. E você, Marcão, recomenda o quê? eu vou recomendar um livro é uma leitura diferente, chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. É do Michael Sandel. É bem legal, na verdade. Me trouxe várias reflexões sobre o que é justiça mesmo, né? Que às vezes a gente... Tipo, o que é ser justo, o que é ser injusto. Eu acho que me ajudou a refletir sobre vários posicionamentos médicos meus, assim. Que acho legal. que é uma leitura diferente, assim. Viu por que eu não queria falar das minhas séries, Não, gente? ó, Olha o real, nível de real. cultura. Eu recomendando comida, você recomendando série, o Marcão recomendando o último filósofo do século Não, XX. mas é um livro tranquilo, de verdade. Não, tranquilo, mas de boa. Super alto diferente. astral. Ai, Só pode gente. recomendar uma coisa? Não, pode Pode recomendar recomendar. Ah, outra. vocês podem me chamar pros próximos também. Queria recomendar o álbum novo do Greta Van Fleet, bom pra caraca. Igual Olha aqui da isso. Média me recomendou. Tô recomendando, quem gosta de rock tem que ouvir. Ponto. Tá bom. Fechou? Excelente. Animal. Galera, posso dar um recado final? Pode, Jô. Pode. Primeiro que deixa eu te agradecer, né? Agradecer Oh, meu pela sua Deus. presença. Foi super importante ter aqui com a gente. Acho que foi um ótimo papo mesmo. Eu amei o papo. Foi mesmo, Acho Jô. que foi Acho muito que bom. você acrescentou muito, trouxe muito da sua alegria, muito do seu brilho pro podcast mesmo. Você mexe com as pessoas onde quer que você passe. Não é à toa assim. que é a mulher da Medley. Mulher da Medley total. E pra você que tá ouvindo, já vou deixar aqui, se você curtiu esse episódio, se mexeu com você também do jeito que mexeu comigo e com a Aninha, compartilha com seus amigos, que também podem estar precisando de uma mensagem assim. E fala pra gente o que vocês acharam, né? Procura a gente no Insta, enfim. Exato. Conta pra gente o que vocês estão achando dos episódios. Exatamente. Bora, Jô. Dá o teu recado. Vou dar, assim, acho que o recado é mais uma reflexão de tudo que a gente falou, né? Não é uma época fácil, o ano não é fácil, mas eu acho que quando você tem muito claro o objetivo, e aí isso bate muito nisso que a gente falou, qual que é o seu objetivo? É passar na residência porque é o que esperam de você, é o que você foi ensinado a esperar, é porque você quer ser o melhor, eu tenho que passar em tal lugar porque eu quero ser o melhor médico que tem. Eu acho que isso é um contraponto bem interessante, que eu também falo bastante, né? Eu acho que o objetivo aqui não é ser o melhor, e sim ser melhor a cada dia que passa. Então eu acho que quando você tem isso muito claro na sua cabeça, você consegue conseguir forças, ainda mais na reta final, e observar, tô cheio, meu conhecimento tá todo esburacado, não sei tudo de tudo, você não vai saber nunca, assim. Se você ainda tá com essa ilusão na medicina, eu tenho um recadinho pra você. Eu conto, você conta. Então, eu acho que o ponto é olhar pra trás, ver o seu desenvolvimento e se orgulhar do seu desenvolvimento. E encarar isso como um desafio. E, assim, a vida é desafiadora. Você tem que começar a gostar de desafio pra encarar indo de frente. Até porque a vida médica é muito desafiadora. Então, eu acho que é esse o mindset aí da aprovação dessa reta final. Nossa, me arrepiei. Que profundo. Nossa! Que isso, sério, obrigada. Galera, acho que era isso. Obrigada pelo convite demais. Tô muito feliz de ter vindo como convidada. Muito legal. Arrasou, Jô. Adorei. Venha mais vezes. Obrigada, galera que tá ouvindo aí. Manda mensagem pra gente. Quero ouvir sobre um assunto X, seja no nosso podcast. Se você não ouviu ainda o Finalmente Residente, vai lá ouvir. Poxa, qual foi, né? Fica aqui só ouvindo o Projeto R1. Não. Vai pra lá também. Vai. Justíssimo. E pra quem vai fazer a prova da USP no sábado, dia 27, uma boa prova. A gente tá super na torcida por vocês. Vão com fé, vão com calma. Vai dar certo. tudo certo. Exatamente. Beijão, povo. Muito obrigada. Abraço, pessoal. Beijo, galera!